programa Histórias e Conquistas de hoje está numa edição especial. Isso porque nós não vamos falar da história de uma pessoa, mas nós vamos relembrar alguns pontos históricos, políticos do Brasil e também vamos conversar com o coordenador do mestrado em Gestão de Políticas Públicas. Ele veio dar um panorama geral sobre a atual situação política brasileira. Não perca, nosso programa está começando, fique com a gente. Está aqui conosco o professor Flávio Ramos, ele que é doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal. Professor Flávio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olha, eu que agradeço. Que bom estar no seu programa, primeira vez, né? É verdade. Hoje nós vamos falar sobre a situação política do Brasil. Vamos tentar, né? Mas fica já o convite para o senhor um dia contar a sua história no nosso programa também. Tá bom. Professor Flávio, como é que o senhor analisa a situação atual, panorama geral sobre a situação política atual do Brasil? Um clima tenso, né, Larissa? Um clima que proporcionou a divisão da sociedade, muitos ódios na internet, nas redes sociais, e isso definitivamente não é bom. Não é bom porque você proporciona ou fomenta esse ambiente de intolerância entre as pessoas. Quer dizer, é fundamental que nós tenhamos respeito pela diversidade de opiniões, pelas posturas políticas, pelo comportamento com relação à política brasileira. E o que a gente observa hoje é esse clima de tensão, de intolerância. E você, sei lá, deve ter acompanhado, né? Quantas amizades se perderam no Facebook, nas redes sociais, no WhatsApp. É impressionante, nos grupos, né? Então isso não é legal. Eu acho que a gente tem que... É um momento para que nós tenhamos um pouco mais de equilíbrio. Equilíbrio, calma, tranquilidade. É um momento extremamente tenso, delicado e, consequentemente, eu fico um pouquinho preocupado com tudo isso. Principalmente com relação a reflexos na economia? Em tudo, né? Em tudo. Na economia, na sociedade, nas relações entre Estado e sociedade, digamos assim, no conflito entre os três poderes, por exemplo, isso está muito presente hoje. Já se falou muito na chamada judicialização da política. Isso acontece em grande parte porque nós temos um parlamento muito fragilizado também. Nós temos talvez aqui uma leitura muito minha, muito pessoal, muito particular. Talvez estejamos a vivenciar uma das piores legislaturas da história recente do Brasil. Nós temos pessoas inexpressivas no parlamento brasileiro. E temos o próprio presidente da Câmara, o presidente do Senado, sob investigações. Então, tudo isso passa para a sociedade. As pessoas começam a ficar cada vez mais distantes da política institucional e, consequentemente, a negar os valores dessas instituições. Qual que é a diferença que o senhor vê hoje com relação à crise hoje e com as outras crises que o Brasil já teve? São momentos diferentes, né? Cada situação tem suas especificidades, suas características. Nós tivemos, por exemplo, agora fala-se muito no impeachment da presidente Dilma. Nós tivemos uma experiência recente com o Collor de Mello, recente em termos, né? Foi na década de 90. Mas, enfim, o impeachment é sempre um processo traumático para as instituições. Não chamaria de golpe, porque a Constituição prevê, mas é o último recurso que você tem para que o presidente seja, digamos assim, afastado do poder. E eu, como parlamentarista convicto, acho que nós precisaríamos repensar o parlamentarismo como um sistema político viável para o Brasil. O parlamentarismo nós não temos, na verdade, quando acontece uma crise dessa, cai o chamado primeiro-ministro e não acontece o grande drama que está acontecendo hoje, né? Cai o primeiro-ministro e logo na sequência o próprio parlamento já o substitui. Quer dizer, talvez fosse o momento, ou talvez seja o momento para que nós possamos discutir um parlamentarismo para o Brasil. E qual que é a diferença que você percebe agora do impeachment da Dilma para o impeachment do ex-presidente Fernando Collor? O Collor não tinha maioria no parlamento, não tinha. É um outro problema do presidencialismo, quer dizer, a origem de todo esse troca-troca, desses favores, da nomeação de ministros, tudo isso envolve a necessidade do Executivo Federal em constituir maioria no Congresso Nacional.
Então, veja você, no tempo do Collor, o Collor não conseguiu constituir essa maioria. A Dilma, ao contrário, ela pertence a um partido forte ainda, o PT ainda é um partido forte, apesar de muito desgastado, e ela conseguiu conquistar uma base parlamentar consistente, embora hoje esteja se desfazendo, perfeito? Quer dizer, então ela tinha essa base, e essa base era fruto do apoio para as ações governamentais. Agora, neste momento, ela passa a perder essa base, inclusive com a saída do PMDB, né? E isso traz, evidentemente, constrangimentos e uma situação extremamente difícil para a governabilidade. Você acha que as gravações telefônicas que foram divulgadas na semana passada acabou prejudicando muito? Com certeza. Existe toda uma discussão jurídica em torno disso, se os áudios foram legais ou não, se havia legalidade nisso, mas o fato é que você criou um fato político, né? O conteúdo das gravações, eu não vou discutir aqui a questão da legalidade, mesmo porque os próprios juristas divergem entre si, tá? Quer dizer, eu sou um sociólogo, então fica difícil. Mas, independente disso, o que passou para a sociedade foi o conteúdo dos áudios, extremamente difíceis de nós aceitarmos. Então, isso, claro, respondendo à sua pergunta, né, Larissa, isso prejudicou sim o governo, criou uma certa instabilidade e as consequências aí estão. E a nomeação do presidente Lula, né, para ministro da Casa Civil, você acredita que realmente foi uma prerrogativa de foro ou uma articulação política? Como é que você vê? Bom, eu acredito que uma coisa não exclui a outra, mas eu incluiria uma outra variável ainda, uma atrapalhada. O governo tem cometido uma atrapalhada atrás da outra e aí não foi um impulso, uma decisão de momento, mesmo porque, se a gente presta atenção nos áudios, a gente pode perceber aqui e ali, com a fala de um ou de outro ator político, que o Lula não queria o ministério, né? Ele inclusive negou. A gente ouviu aí o próprio diálogo entre o presidente do PT, o Rui Falcão, e o Jacques Wagner, né? O Rui Falcão é muito claro disso. Ele falou assim, olha, o Lula não quer, nós estamos tentando pressioná-lo para que ele aceite o cargo. Ele citou até o Fernando Haddad. E eu percebi isso na posse dele. Eu senti o Lula incomodado, coçando assim a barba. Sem jeito. Ele não estava à vontade, sinceramente. Pelo menos foi a impressão que eu tive ao assistir, né, a posse do Lula, que é uma posse esquisita, né? Porque uma hora ele é ministro, outra hora não é, quer dizer, ficou uma coisa assim meio atípica. É importante, hoje nós estamos gravando na terça-feira, né? Eu gostaria de deixar registrado, e hoje ele foi suspenso. Pois esse é um vai e volta tremendo. Isso é bom você registrar, que a gente está gravando na terça-feira, o programa vai ao ar no domingo, até lá talvez as coisas mudem, porque cada dia é uma emoção diferente. Exatamente. A política brasileira hoje é um tipo de uma montanha-russa, né? Você tem, todo dia tem uma emoção, uma novela, um enredo extremamente... Um capítulo novo. Um capítulo novo e com muitas emoções, de passagem. Infelizmente não são boas, né? O grau de imprevisibilidade com relação ao futuro da política brasileira é muito grande e talvez daí nós tenhamos esse clima tenso que eu falei agora há pouquinho, né? Se fala em intervenção militar. Você acredita na possibilidade de uma intervenção militar e qual seria a diferença da intervenção militar hoje para a intervenção militar de 64? Não, Larissa, eu não acredito nisso, não. De vez em quando aparece um ou outro falando nisso, inclusive nas manifestações de rua. Mas logo essa pessoa é colocada de lado. Eu não acredito nisso. Não há condições objetivas para que isso aconteça. Em 64 o contexto era completamente diferente. E hoje nós temos instituições muito mais sólidas, independente da fragilidade das mesmas, e da própria cobrança que a sociedade faz com relação a essas instituições. Eu, particularmente, não acredito que nós tenhamos uma intervenção militar, longe disso. Tomara, né? O que você acredita que levou o Brasil a chegar a esse vexame de corrupção? Falta de impunidade no judiciário, o que faltou para o Brasil e o que contribuiu para essa situação?
A prática da propina, né, do percentual da corrupção não é algo que começou agora, né? Isso em diversos governos você lidou com isso. Agora, o que tem acontecido? A divulgação tem sido mais intensa e a sociedade tem percebido com mais clareza essas redes horrorosas, né, nebulosas, que andam pelos bastidores do poder. Quer dizer, essa negociação com empreiteiras não é específico do governo Lula, ou melhor, e também do governo Dilma, né? É algo que já vem acontecendo há muito tempo, inclusive em governos estaduais, em governos municipais. E nesse momento nós tivemos uma atuação assim, muito forte por um juiz federal e pelas próprias investigações da promotoria pública, da Polícia Federal e por aí afora, que tem feito com que esses fatos tenham emergido. E a mídia tem proporcionado uma divulgação bastante intensa com relação a isso. E aí, hoje a gente consegue perceber o que já acontecia há muito tempo, infelizmente. Professor, você acredita na possibilidade de uma guerra civil? Não acredito não. Inclusive, pelo menos até hoje, os movimentos de rua, tanto pró como contra o governo Lula, têm sido pacíficos. Com exceção de um incidente aqui, outro ali, afinal de contas você tem milhares de pessoas nas ruas. Mas o acirramento tem sido crescente, isso me preocupa um pouquinho. Mas assim, intervenção militar, guerra civil... Intervenção internacionais de outros países? Eu acredito que não, de forma alguma. Eu acho que isso é uma hipótese completamente descartada. Eu acredito firmemente que nossas instituições e a própria sociedade, a partir de um determinado momento, terão consciência com relação ao clima de tensão, de instabilidade política, econômica, e que nós todos, em conjunto, consigamos superar esse momento, né? Mas dentro de uma certa, digamos assim, de um ambiente de tranquilidade, de negociação, de diálogo. Eu não vejo... Sem necessidade de rolar sangue. Eu espero que não, né? Seria algo inadmissível, impensável para o momento que nós vivemos, 2016. As pessoas têm consciência de que há um certo limite para as manifestações. Embora, como eu ressaltei no início do programa, eu ando um pouquinho preocupado com esse ódio generalizado. Quer dizer, embora nós não tenhamos conflitos de rua, nós estamos vendo conflitos nas redes sociais, inclusive com ofensas graves, pesadas. Sim. E numa sociedade democrática isso, não sei, eu acho que não cabe isso, né? É interessante que eu tenho vários amigos meus que inclusive colocam, né? Fulano que é do partido e tal não é mais meu amigo. Aí obrigando as pessoas a se retirarem, excluírem, né? Quem é do PT ou do PSB não é mais meu amigo. Realmente não é nada democrático. A expressão, né? Coxinhas versus mortadelas. Você pensar na sociedade brasileira dividida entre coxinhas e mortadelas é algo ridículo, patético. É verdade. Professor, nós temos que dar um tempo para o break. Daqui a pouquinho estamos de volta com Histórias e Conquistas. Estamos de volta hoje conversando com o coordenador do mestrado em Gestão de Políticas Públicas, professor Flávio Ramos. Professor, eu queria saber, eu tenho uma curiosidade até como advogada, né? Por exemplo, a gente sabe que o Poder Judiciário, o STF, ele é indicado por diversos ministros são indicados, eles são nomeados pelo presidente da República. E diversos que estão lá já foram nomeados pela Dilma e pelo Lula, acho que a grande maioria, inclusive. Você acha que existe uma influência que pode prejudicar essa questão da interdependência dos poderes, do Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo? Olha, Larissa, eu tenho observado algo interessante. Embora eles sejam indicados pelos presidentes, né? E temos também indicados já desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso, a impressão que eu tenho é que quando eles sentam lá naquela cadeira do Supremo, eles esquecem um pouquinho disso. Eles têm que se comportar como ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer,
Claro que ninguém é neutro, né? Seja na política, seja no executivo, seja no judiciário, seja no legislativo. Eles não têm uma postura neutra. É claro que eles têm suas simpatias, são pessoas, né? Não são seres de outro planeta. Mas eu tenho observado que o comportamento deles tem sido bastante íntegro, com algumas exceçõezinhas aqui e ali, né? Mas eu acredito no Supremo Tribunal Federal, senão nós não teríamos mais no que acreditar, né? Espero que eles tenham consciência da gravidade dos problemas. Inclusive, temos observado ministros indicados pelo Lula e pela Dilma com posturas muito corretas, analisando... O próprio Joaquim, né? O Joaquim Barbosa foi indicado pela Lula, né? O Luiz Fux também, a Rosa Weber, enfim, são ministros... É o que eu observo na televisão também, né? Mas eu tenho observado um comportamento bacana, assim, legal, né? Agora, é claro que de vez em quando você tem uma postura de um ou do outro que talvez fuja um pouquinho, né, do que a gente espera, até para decepção de alguns. Já ouvi muitas pessoas dizendo, puxa, o nosso judiciário não tem se comportado bem. Eu já faço uma outra leitura. Embora, claro, com algumas ressalvas, com algumas críticas evidentes. E você acredita realmente que vai haver essa punidade dos corruptos? Não, muito pelo contrário, né? Tem muita gente presa já, né? E muitas vezes o próprio partido da presidente, é uma injustiça, só os do governo são presos. Não, tem um monte de gente presa. Não sei o número hoje, mas inclusive empresários pesos pesados, né? Gente da esfera privada com poder econômico bastante grande, enfim, estão presos, inclusive cumprindo aí né, o tempo lá que o juiz determina, enfim, então várias pessoas sendo presas. Então a impunidade que inexistia no Brasil até algum tempo atrás mudou do Lava Jato para cá. Isso é indiscutível na minha leitura, né? E você, por exemplo, eu acredito que uma das maiores conquistas do Brasil, né, através da Constituição Federal de 88, é a nossa democracia. Você acredita que essa corrupção, que essa crise política toda, ela pode vir a abalar a democracia do país? Olha, acredito que não. Eu acho que até talvez saiamos dessa mais fortes em termos de democracia, porque imagino que o próprio respeito às leis e às instituições prevaleçam nessa confusão toda. Não há solução, Larissa, fora da política. Acredito que em algum momento haverá um tipo de pacto, alguma negociação que envolva os partidos políticos no Brasil e que as relações entre judiciário, executivo e legislativo ganhem consistência, porque efetivamente nós vivenciamos um momento muito complicado e a necessidade que esse equilíbrio seja, de uma maneira ou de outra, que se busque esse equilíbrio, né? Eu não sei, o grau de imprevisibilidade com relação aos próximos dias e às próximas semanas é muito grande. Difícil fazer algum tipo de previsão ou projeção, se isso vai acontecer, se não vai, se vai acontecer prisão, deixa daquela pessoa, se acontecerá o impeachment que está em processo agora, né, na comissão do próprio Parlamento brasileiro. É muito difícil hoje nós arriscarmos qualquer tipo de prognóstico ou projeção. São vários cenários possíveis. Eu não sei qual deles que vai se efetivar. Então, eu diria para você, com a maior, digamos assim, honestidade possível, eu não sei. Não sabe. Não sei. Professor, vamos agora uma situação hipotética. Digamos que o senhor se encontrasse com a presidente Dilma. Qual que é o conselho que você daria para ela? Olha, Larissa, a Dilma cometeu, no meu ponto de vista, um grande erro, um grande equívoco no início da gestão dela. Ela assumiu com legitimidade, tinha o respeito da sociedade, porém ela entrou naquele jogo do troca-troca, né? Por quê? Porque a essência do presidencialismo de coalizão é essa.
tem que compor a maioria no parlamento. E ela colocou no ministério pessoas inexpressivas. O ministério da Dilma, e isso não sou eu o único que diz, muita gente que eu conheço do PT, amigos meus, dizem a mesma coisa. A qualidade do ministério da Dilma é muito ruim. Muito ruim. Ela tem ministros inexpressivos e desqualificados para os respectivos cargos. Se ela tivesse criado, no início da gestão dela, no segundo mandato que seja, um ministério, sei lá, 16, 18 superministros, gente qualificada, profissionais de carreira, gente da academia brasileira, das universidades intelectuais, ela teria digamos assim, um respeito maior para que ela pudesse exercer o poder. Mas ela foi naquela negociação, entrou naquele jogo, né? Vamos conceder o Ministério X para o partido Y, porque o cara diz que vai carregar os deputados com ele na votação das principais, digamos, projetos do governo. Entrou nesse jogo horroroso. Quer dizer, se você perguntar para Dilma hoje, Dilma, me diga aqui os seus ministros, ela não vai saber dizer todos. Ela não vai saber. Possível. Tá? Quer dizer, inclusive as próprias pessoas que falam em impeachment, se por acaso acontecer, dizem, né? Eu estou até, hoje é terça-feira, o programa vai ao ar domingo. O próprio Michel Temer já estaria articulando o ministério dele, né? Caso ele assuma também, né? Não se sabe. Tá? Quer dizer, então, eu acho que o grande erro da Dilma, que no primeiro mandato ela teve uma postura muito legal, muito correta, fazia a faxina e demitiu o ministro daqui, dali. Esse pessoal todo voltou. E no parlamento, você sabe, é difícil negociar com diversos interesses, grupos de interesses os mais diversos. Os bastidores do parlamento brasileiro são uma vergonha, a gente não conhece nem a pontinha do iceberg. E são pessoas inexpressivas. Nós não temos mais no país hoje lideranças políticas como tivemos no passado recente. Quem é o grande líder político que poderia, de repente... substituir? Não tem. Você vai no Congresso Brasileiro, quais são, sei lá, 5 senadores de peso, 6? Não tem. Nós tivemos no passado recente, mesmo no período do regime autoritário militar, né? Paulo Brossard, Pedro Simon, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, enfim, eram hábeis negociadores, pessoas que chegavam e tinham algo a propor, tinham uma visão de Estado, uma perspectiva republicana, né? do que é o ato de gerenciar a coisa pública, tudo isso. Isso se perdeu, quer dizer, nós não temos liderança. Eduardo Cunha, esse pessoal que está lá perto do Eduardo Cunha, e a grande maioria do parlamento, era gente do baixo clero, quer dizer, que ascendeu, né, na hierarquia do parlamento em função desse vazio. Como nós não tínhamos lideranças e não temos lideranças, esse pessoal assumiu o poder, né, nos cargos mais... Porque você vê, a política no legislativo não se faz no plenário, se faz nas comissões, nas salas, nos corredores, no cafezinho, e nós não temos quem conduza esse pessoal todo. Então temos uma legislação, uma legislatura muito fraca, e claro, e esse pessoal com seus respectivos interesses, claro que boicotam em grande parte o governo Lula, ou seja, o governo que for. Né? Quer dizer, são muitos interesses, a gente não consegue nem imaginar o que deve acontecer nos jantares lá em Brasília, nos cafezinhos, é muito complicado. Professor, mas o conselho seria renuncia ou enfrenta o impeachment? Eu não sei, eu acho que a Dilma não vai renunciar. A renúncia seria algo menos traumático. Não estou dizendo que a presidente deva renunciar, tá? Mas do ponto de vista institucional, a renúncia seria menos traumático, porque seria uma decisão pessoal da presidente. Agora, o impeachment é sempre traumático, embora previsto na Constituição, é traumático. É traumático porque as consequências são imprevisíveis. Né? Qual seria a reação da própria população, da sociedade, dos partidos governistas? Isso traz algum tipo de preocupação. E o senhor acredita nessa mudança do governo? Bom, temos uma terceira possibilidade do governo continuar. Na comissão que está no parlamento hoje, julgando, pelo menos na Câmara dos Deputados, a maioria tende a ser pró-governo, pelo menos segundo estudos, alguns números interessantes que eu andei observando,
né? É um pessoal que tende, ou que tendeu nesses últimos meses a votar com o governo. Não sei qual seria o comportamento agora na comissão, porque há uma pressão de boa parte da sociedade com relação ao impeachment. Então, não sei qual será o comportamento dessa comissão e desses parlamentares. Mas há uma terceira hipótese, não é só a renúncia ao impeachment, é o governo continuar fragilizado, capengando, mas enfim. Inclusive a escolha do presidente Lula era para isso, né? Para que ele pudesse dar um gás, né? Não deu certo. É o contrário. Pelo menos até o momento, né? Quer dizer, ao contrário. Mas foi uma estratégia de alto risco. O governo tinha consciência disso e convidaram o Lula para ser o ministro da Casa Civil, que é uma função meramente administrativa. Só que ele faria a negociação política. Claro. Só que ele não tem, quer dizer, ele de certa maneira dinamitou as pontes, né, que ele tinha, porque os áudios revelaram. Né? Ele detonou com o Supremo, detonou com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com todo mundo. Com o Supremo Tribunal de Justiça com ele também. mesmo, inclusive. Quer dizer, então isso ficou independente, como eu falei no início do programa também, se isso foi legal ou não foi, não estou discutindo isso, é uma questão jurídica. Sim, mas o conteúdo, o fato político se criou. Olha, o cara tá brabo, tá xingando todo mundo. Quer dizer, então isso foi ruim para o governo Dilma. Professor, então cenas do próximo capítulo. Emocionantes, com certeza serão. Emocionante. Professor, estamos chegando no fim do nosso programa. Eu gostaria que você desse uma dica pro eleitor na hora de escolher o seu presidente, na hora de escolher o seu candidato a deputado, senador, enfim. O que eles têm que observar na hora de escolher esses candidatos para não se arrepender depois? Você pode dar essa dica para nós? Claro. Roda a vinheta. Olha, eu acho que a dica que eu poderia dar é separar um pouquinho o que é o marketing eleitoral das propostas consistentes. Porque tem muita gente que hoje tem um discurso que não é dele, não é do partido, é do marqueteiro político. Isso causou, inclusive, problemas nas eleições há 1 ano e meio. Nós tivemos uma campanha e um debate político nas televisões, de forma muito agressiva, e isso fez com que nós tivéssemos, ou que nós tivéssemos as consequências dessa irritabilidade entre os candidatos. Seria isso, separar um pouquinho do marketing eleitoral da essência das propostas do candidato e principalmente vinculá-los a um partido político. Embora os partidos políticos sejam fragilizados hoje, não se faz política sem partidos políticos. Professor Flávio, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada pela sua recepção, por ter nos recebido aqui na sua sala. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a vocês. É isso aí, então. Foi um prazer. É isso aí, pessoal. Então, semana que vem tem mais histórias e conquistas e ficamos aí aguardando as cenas do próximo capítulo com muita emoção.